Shalom pessoal, Rabino Jacques. Hoje é dia 8 de dezembro de 2022. Amanhã é Shabbat, como é Shabbat Vaishlach. E essa semana aconteceu uma coisa interessante. Um amigo me ligou para perguntar qual era a pessoa mais horrível, mais execrável da tradição judaica. É uma pergunta difícil, né? Aí eu tentei dar algumas respostas, mas ele falou, não, da Bíblia. Aí eu dei uma resposta e falei assim, não, na Bíblia ninguém presta. Todos os caráteres, todas as personagens bíblicas são extremamente falhos. Como eu disse, na Bíblia judia não há santos. Viu? Porque, lógico, a Bíblia cristã é cheia de santos, né? A nossa não. Porque, de fato, todas as pessoas lá são humanas, talvez dessa maneira são um exemplo para nós, que os nossos patriarcas, por exemplo, vou contar para você a história dessa semana, aprontavam todo tipo de coisas muitas vezes até piores que as nossas, né? Bom, então, como eu dizia, então essa é uma lição importante dessa paraxá. A outra, que eu acho até mais interessante, é o valor das palavras. As palavras têm um poder muito forte. Por exemplo, você vai fazer uma mágica, eu devia ter preparado fazer uma mágica aqui para vocês, mas não estou. Qual é a palavra que o mágico diz quando faz a mágica? Abracadabra. O que é abracadabra? Abaracadabra. Abará, A é no futuro, né? Eu faria algo no futuro. Bará, de Bereshit, né? Vou criar. Criarei que como... Dabra, como eu digo. Então, vou tirar aqui um coelho dessa cartola, eu disse que vou tirar um coelho da cartola, pum, tira o coelho da cartola. Né? É o valor das palavras, e que, evidentemente, vem da ideia de que Deus criou o mundo falando. Né? E nós sabemos que as palavras que a gente joga para o universo, que a gente coloca no universo, tem um efeito nas pessoas, tem um efeito em nós mesmos, elas voltam para nós. Né? E na semana passada nós lemos sobre a esposa querida, preferida do Jacó, que era Raquel, que ela roubou os ídolos do pai dela, do Labán, quando eles foram embora. Que não é um ato legal, né? Você pensa assim, a tua avó, a tua bisavó, o que ela fez? Ela roubou não sei o que do meu trisavô. Não é um ato bacana, né? Mas aí o Labán, o pai dela, veio procurando por eles, e a Raquel escondeu esses ídolos familiares. O que ela está fazendo com os ídolos? A essência do judeu não é ser contra o ídolo, mas enfim, ela roubou os ídolos e escondeu embaixo como da sela do camelo dela. Aí, quando o pai quis revistar, ela falou, eu não posso me levantar porque eu estou menstruada, né? Não posso. Aí ele deixou ela aí, né? Não está claro por que a Raquel decidiu roubar esses ídolos. Uma das versões, né, que talvez seja uma maneira dela poder provar que ela tinha direito à herança. Porém, o Jacó ficou bravíssimo, né, super furioso com o sogro, e disse palavras que no futuro ele viria a se arrepender. Em Gênesis 31, 32 diz, quem roubou esses ídolos não permanecerá em vida. Jacó, obviamente, não tinha maneira de saber que as suas palavras estavam condenando a sua esposa, a favorita, que ele gostava mesmo, a Raquel, à morte. E, de fato, nessa paraxá Vaishlach, Raquel fica grávida pela segunda vez, segundo filho, ela tem um parto horrível, né? E ela dá um nome para o menininho que nasceu, Ben-Oni, o filho do meu sofrimento, da minha luta, e depois, aí ela morre. O Jacó muda um pouco o nome do menino para Benjamin, filho da minha mão direita, Benjamim. Aí o Jacó enterra Raquel
perto de Bethlehem, que é e ela é a única matriarca que não está enterrada na caverna de Macpelá, né, que é a que o Abrão comprou originalmente, a primeira coisa que ele comprou na terra de Israel, a caverna de Macpelá, onde estão enterrados todos os outros patriarcas e matriarcas. E então a Raquel enterrada em Bethlehem, segundo, por exemplo, o profeta Jeremias, ela chora pelos seus filhos, pelos seus descendentes, né, o povo de Israel, que foi levado no exílio. Por exemplo, está em Jeremias 31:15. No final, essa história tão trágica nos ensina o valor das palavras, que mesmo, sobretudo quando a gente fala assim, sem pensar, sem medir consequências, sem pôr muita atenção, uma das, como eu já disse antes, ideias mais importantes que nós lemos na Torá, na Bíblia, é o valor das palavras. No início, Deus cria o mundo com palavras, vamos falar, Vayehi Or, que haja luz, e tradicionalmente os judeus têm inclusive uma bênção que é dita pela manhã, que diz Baruch Shamar Vehaya Olam, bendito aquele que falou e o mundo foi criado. Posteriormente, por exemplo, nós lemos no livro de Provérbios 18:21, a vida e a morte estão no poder da língua, você falar. Né? Aqui nos Estados Unidos tem um ditado, né, que deve ser uma coisa assim, que diz que pedras e paus não podem quebrar os meus ossos, mas as palavras nunca vão me ferir. Mas quando a criança cresce, ela percebe que não é assim. Palavras ferem muito, né? Inclusive nós vivemos num mundo onde alguns idiotas dizem coisas absurdas e recebem mais atenção da mídia, como esse imbecil do Kanye West, e por outro lado, outras pessoas dizem algo que é até retirado do contexto, né? E a pessoa é cancelada, né? Ou seja, tiram da mídia social, perde trabalho, tudo, né? As palavras podem machucar muito e, por outro lado, as palavras também podem ajudar e curar, né? Inclusive tem um livro famoso aqui de um famoso rabino Joseph Telushkin, que chama Palavras que ferem, palavras que curam. Eu não sei se existe em português. Em inglês é Words that hurt, words that heal. E para mim não é incomum, de vez em quando, encontrar alguém que me diz: Rabino, uma coisa que você me disse 5 anos atrás me impactou muito, até hoje eu penso nisso. Ou, Rabino, o sermão que você fez 10 anos atrás, eu ainda lembro, tem uma influência ótima na minha vida. Fico feliz, né? Às vezes eu não lembro que eu disse tal coisa, mas é bom saber, né? Que alguma coisa que eu disse, que eu fiz, mudou a vida de alguém. Falar nisso, você tem alguma coisa que eu disse aqui que foi relevante na sua vida, escreva aí, meu. E tem uma coisa que eu escrevi que foi horrível, que impactou sua vida horrivelmente, também escreva aí. Ambos, estou disposto a escutar. Eu penso muito, né, que o que separa os seres humanos do resto do mundo animal é que os animais vivem no mundo da natureza, enquanto que os seres humanos vivem no mundo de cultura. E o que nos permite criar cultura é ter linguagem, ter palavras, poder escrever, etc., né? E através da linguagem que nós construímos uma comunidade e, ultimamente, né, em uma análise final, através da linguagem é a cultura que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Na Bíblia, Deus pune a humanidade por ter tido a chutzpah, né, a coragem, a cara de pau, de construir a Torre de Babel. O propósito dessa Torre de Babel era desafiar Deus, era que os seres humanos fossem maiores, melhores que Deus. E de que maneira Deus os pune? Deus embaralha, né,
o castigo é que Deus mistura todas as linguagens humanas, que aí as pessoas não conseguiam se comunicar uma com a outra, e aí acabaram não podendo construir a Torre de Babel. Portanto, porque a lição, né, é que algo muito importante se perde quando nós perdemos a capacidade de nos comunicar uns com os outros. As palavras têm poder, palavras podem criar mundos e palavras podem destruir mundos. O Jacó, nosso paraxá, aprendeu isso da maneira mais difícil, o peso de suas palavras inconsequentes, né? As suas palavras acabam levando à morte da sua mulher. E agora eu vou terminar trazendo para vocês algo que foi escrito por um líder espiritual chinês, Lao Tzu. Ele diz o seguinte: cuide com cuidado dos seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Cuide as suas palavras, porque elas se transformam em ações. Cuide as suas ações, porque elas se transformam em hábitos. Cuide os seus hábitos, porque eles se transformam no seu caráter. Cuide o seu caráter, porque ele se transforma no seu destino. É isso aí. Shabbat Shalom. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também, meu. O que te custa? E se gostou, recomenda para os seus amigos, se não para os seus inimigos. E se você não está inscrito, se inscreva. Tá bom? Shabbat Shalom.